Boa noite, professores. Eu me chamo Genésia e eu irei fazer a terceira VA com o meu colega Eric Gabriel. Nós escolhemos o tema História e Poder, uma nova história política. Então, essa temática envolve algumas abordagens e interpretações que buscam entender como as relações de poder moldam as narrativas e como a história, por sua vez, influencia nas dinâmicas de poder. No início do material em que foi passado para nós, o autor vai dizer que história e poder são quase que inseparáveis, Porque naturalmente, ao perceber um, a gente vai perceber o outro, E ele vai destacar duas formas, Em que nós devemos olhar ao analisar essas dinâmicas e essas relações de poder. Ele vai dizer que existem muitas formas que mostram as relações de poder e como esse poder se manifesta, Que são as instituições políticas, as guerras, os conflitos, os movimentos sociais e a economia. Então, ele vai deixar claro que nós precisamos olhar com um olhar em que nos possibilita, em que vai nos possibilitar detectar e analisar essas formas de poder, essas relações, essas dinâmicas de poder e como essas formas elas atuam, E como a sociedade também vai atuar sobre essas formas. Além do mais, o poder ele também é manifestado através da produção do conhecimento histórico, E para a produção desse conhecimento histórico, muitas vezes utilizam-se de artimanhas, de artifícios, de mecanismos. Então, ele nos pede que olhemos, com um olhar que investiga esses mecanismos, essas artimanhas. Ali, em meados do século XX, a história política, a história política tradicional, ela era centrada nas grandes instituições, nas revoluções, nas guerras, nos eventos diplomáticos, e era centrada nas grandes figuras, nos reis, nos imperadores. E isso é resultado de uma influência, influência muito forte em que a política tradicional tinha da escola metódica positivista. Eles se baseavam, em suas decisões, era tudo baseado no poder das grandes elites políticas, Então, nesse tipo de abordagem, o poder era visto como algo mais restrito, às instituições, ao Estado, primeiramente, às elites políticas, militares e econômicas. Então, foi surgindo várias críticas a essa abordagem. Então, para se chegar nessa nova história política, foi preciso passar pelo declínio, pela crise da história política tradicional, que se desenvolveu ali em meados dos anos de 1945 a 1968, 1970. Então, nesse meado, nesse período de tempo, a história política tradicional foi objeto de estudo, de algumas correntes metodológicas, que foi a da Escola dos Análises, a marxista, o estruturalismo e o quantitavismo. E a nova política, ela foi constituída, em detrimento das críticas que vinham sendo feitas, a esse modelo, a essa metodologia tradicional.
as críticas ao positivismo, né? Principalmente com o surgimento da escola dos análises e de outras correntes historiográficas, né? Então, essa nova história política, ela nasceu com uma tentativa de ampliar o foco da história política, né? Envolver outras pessoas, envolver outros tipos de agentes, né? De ações mesmo do cotidiano, né? De hábitos e tudo mais. Nessas novas abordagens, né? Que foram surgindo, principalmente as de Michel Foucault, né? Gostaria de destacar ele, né? Ele via o poder como algo difuso, né? Que passa por todas as camadas sociais, por todas as relações sociais, e ele vai rejeitar essa ideia de que o poder é visto exclusivamente pelas grandes autoridades, né? Então, é uma abordagem que vai incluir, né, outras pessoas, né, abre espaço para a inclusão de novos sujeitos, né, os movimentos populares, os trabalhadores, os camponeses, as mulheres, né, que por muito tempo foram esquecidas, né, de certa forma, pela narrativa tradicional. Então, isso lembra um pouco, né, o texto que nós vimos em uma semana anterior, que é a do Thompson, né, em que ele vai falar sobre a história vista de baixo, né, através da experiência dele com essas pessoas comuns, né, que vivem uma vida comum. Ele escreveu aquele texto, né. Então, isso se assemelha bastante a essa nova abordagem, né, em que vê o poder também se manifestando em práticas do cotidiano, em pessoas comuns. Pois bem, os positivistas, eles consideravam que a história avançava de maneira linear e progressista. E ainda a história era vista como um campo de estudo neutro. Com isso, historiadores críticos argumentaram que a forma como o passado é narrado e interpretado está diretamente ligada no tempo da escrita da história. Assim, né, uma nova política historiográfica, ela rejeita a pretensão de neutralidade da escola positivista. Essa nova política historiográfica, em contraste com o positivismo, defende a história sempre escrita a partir de um ponto de vista. Alguns historiadores que se destacaram no auge da escola metódica foram Fuestel de Cuglageles, Gabriel Monod e Ernest Lavis. Portanto, essa nova abordagem, uma nova história política, né, representa uma transformação na forma de entender e estudar a política e as relações de poder ao longo da história, né? Ela vai nos possibilitar tudo isso ao expandir o foco da história política muito além dos líderes, daquelas instituições tradicionais em que falamos muito, né? Essa abordagem vai nos permitir uma visão mais inclusiva e dinâmica das relações de poder, incluindo grupos marginalizados, né, que foram por muito tempo marginalizados pela história tradicional. Então, essa visão, né, essa nova visão, contribui para um olhar mais crítico, né, da política,
permitindo que nós compreendamos melhor as relações e as dinâmicas de poder da sociedade em seus múltiplos lados.